O que o torcedor quer saber é, o projeto Red Bull nesse momento, na sua avaliação, um ano de trabalho, é satisfatório? Esse ano, o time eliminado da forma que foi no Campeonato Paulista, na semifinal. Esse ano, o time eliminado agora para o Atlético da forma que foi. A campanha no Campeonato Brasileiro. A janela aberta e nenhum sinal de contratação além de John. Tá tudo legal? Tá tudo bem? É do jeito que você quer? É do jeito que a matriz... Ela está satisfeita com o projeto Red Bull nesse momento? Olha, esse é seu ponto de vista, né? Não, estou perguntando, deixa eu responder. Você fez a pergunta, agora eu posso responder? Não é meu ponto de vista, Não, é pergunta. bem. Você está satisfeito com o projeto Red Bull, com esses resultados nesse momento e com uma contratação? É pergunta. Você responde se quiser. Não, eu quero responder. Posso responder? Posso? Obrigado. Eu estou satisfeito, sim. Você falou da maneira como foi no Campeonato Paulista. Nós chegamos em 3 semifinais seguidas no Campeonato Paulista. Aí eu te faço uma pergunta, você acha que é ruim? Chegamos em 3 semifinais seguidas no Campeonato Paulista. O objetivo que a gente tinha era chegar ali, vamos trabalhar para ser campeões também. Uma equipe vai ser campeã. A gente tem 4 equipes de camisa muito grandes em São Paulo e nós chegamos 4 vezes nas semifinais do Campeonato Paulista. Eu não concordo com a pergunta em relação ao Campeonato Paulista. Queríamos ir mais longe aqui na Copa do Brasil? Com certeza. Alguma vez o Red Bull foi mais longe na Copa do Brasil? Alguma vez, aí eu pergunto de novo, alguma vez o Red Bull foi mais longe na Copa do Brasil? Não, não foi ainda. Nós estamos batalhando. O que nós conseguimos chegar foi no oitavas e foi um duelo muito... Posso terminar de responder, por favor? Chegou nas oitavas. Não, estou falando do Red Bull. Você perguntou do projeto, né? Estou falando do Red Bull. Estou te respondendo a tua pergunta. Aí eu te digo, lógico que ninguém quer perder. Um confronto muito equilibrado, 2 equipes do nível parecido, mas eu não vou fazer aqui terra arrasada e não vou começar a criar crise e também não vou ser populista de ficar falando o que ninguém quer ouvir, que eu não tenho nada que mentir nem que esconder. A gente queria passar, nosso objetivo era muito claro de passar, não conseguimos, foram 2 jogos muito equilibrados. Eu inclusive falo para você que gostei da postura da equipe na maior parte desses 2 jogos. Eu vejo diferente também nesse outro ponto. Tivemos 71% da bola jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, criamos oportunidades, sofremos 2 gols, é o futebol. E aqui eu te digo, nós começamos o primeiro tempo de uma maneira arrasadora, colocando o Atlético Paranaense para trás, empurramos ele, colocamos bolas na trave, chegamos com chances muito claras. Talvez nós tenhamos criado aqui, foi o jogo que a gente tenha tido mais chances claras de gols. Mas infelizmente não convertemos, esse é o futebol é isso. Quem trabalha no futebol tem que ter a cabeça no lugar e tem que manter o racional. Não pode cair em pilha quando tem um resultado ruim, mas também não pode se enaltecer muito quando você tem um resultado bom, porque as coisas são assim no futebol. Um momento você vai ganhar, outro momento vai perder. O que eu tenho convicção, sim, eu estou satisfeito, é com o trabalho que nós estamos fazendo. Você perguntou nesse processo de um ano, do Campeonato Brasileiro, a última sua, para não deixar de responder nenhuma. Nós tivemos recorde na participação no Campeonato Brasileiro. O ano passado ficamos de novo em 6º lugar, mas com a maior pontuação, né? Desde que a gente tem aqui como Red Bull Bragantino. E agora estamos fazendo um campeonato, que é um campeonato muito difícil. O ano passado a gente foi acima do que era a expectativa do clube. Esse ano nós estamos ali no meio da tabela, brigando com um campeonato muito difícil. Temos 2 jogos a menos? Temos, mas isso não significa nada. Não quer dizer que a gente vai ganhar os jogos também. Também não sabemos se vai perder. Mas uma coisa eu falo, o trabalho nosso é um trabalho muito sério. Todo mundo se dedica muito e o grupo se entregou de uma maneira que me deixou satisfeito. Agora tem a frustração do resultado, que quem está dentro do futebol tem que saber absorver isso, tem que saber lidar com isso. Sérgio, você fala em planejamento, né? O planejamento foi bem feito. Nós estamos em agosto e por diversos momentos o treinador teve que usar o Jadson na lateral, só tinha o Natan, o Andrés na Copa América e agora lesionado. No ataque, o torcedor, a gente vê a necessidade de um outro 9, com o Sacha machucado, só o Borbas criticado, e eu acho que o Borbas tem uma boa entrega. Faltou alguma coisa nesse sentido? Nós estamos chegando no meio de uma temporada, ainda tem todo um segundo turno do Campeonato Brasileiro, e em alguns, você não pode prever lesões, evidentemente, mas mesmo sem as lesões, é o suficiente, por exemplo, você ter um Sacha e um Borba só no ataque, um Natan e um Andrés na lateral direita? Como que você vê isso? O nosso projeto, qual que é? E na verdade eu te falo assim, eu estou fazendo 50 anos, estou no futebol desde os meus 13. Raramente você tem uma equipe que tem mais do que 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. No nosso caso, que a gente até tem 3 que podem fazer a esquerda, porque o Luan é um jogador que faz a esquerda, você tem o Gui, tem o Juninho Capixaba, infelizmente se machucou agora.
A gente tem 2 laterais direitos e a gente tem a nossa equipe sub-23, a gente tem a categoria sub-20, que tem jogadores também interessantes. E é nesse tipo de oportunidade que o jogador tem a brecha para subir também, né? Que é uma coisa que a gente tem aqui. Então, é difícil você prever, como você mesmo colocou, assim, quando você vai ter uma lesão, em qual setor que vai ser, né? Essa lesão. O Sacha acabou se machucando também, a gente tem o Sacha e o Borbas, a gente tinha o Thalisson que jogava ali também, porque foi até um pedido do Caixinha para a gente segurar ele esse ano, para ver como é que ele sairia, ele tinha algumas propostas. Agora a gente deve fazer uma operação de empréstimo com o Thalisson, porque entendemos que ele precisa jogar mais. Ele tem que ter um pouco mais de sequência, talvez até para voltar o ano que vem já um pouco mais maduro. Tomara que ele possa ser bem sucedido no projeto dele, que volte para nós mais maduro. A intenção não é vender ele agora, é emprestar para que ele possa calejar um pouquinho mais. A gente discutindo e fazendo o planejamento, junto com o Caixinha, na parte técnica, a gente ficou com o centroavante, o Borbas e o Sacha. E para quando a gente tem o campo aberto, tem mais espaço para contra-atacar, então a gente começou a fazer uma experiência, o Caixinha colocou o Henry Mosqueira e ele respondeu bem. O Caixinha também gostou, então a partir daquele momento ele falou, porra, nós temos jogadores para jogarem, um mais de área, que é o Borbas, o Sacha que flutua mais, que é mais técnico, né, que tem uma leitura de jogo, e um para jogar mais no contra-ataque, segura mais e consegue ter a explosão para o contra-ataque. Então, a partir desse momento aqui, a gente freou um pouco essa questão. Agora, isso não quer dizer que a gente não vá trazer ninguém, né? Podemos trazer também, né? Infelizmente, essas lesões... Pra você ter uma ideia, é chato você falar sobre lesão, porque eu primeiro quero enaltecer o que a equipe fez hoje aqui, porque eu achei que a equipe foi muito valente, foi uma equipe que encurralou o Atlético Paranaense no começo. Infelizmente, é futebol. Se fosse basquete, nós íamos pontuando, e íamos ganhar o jogo. É futebol, a gente sabe que é assim... Mas por isso eu não gosto muito de falar quem estava fora, mas hoje a gente teve a ausência, por exemplo, o Pedro Henrique, Eduardo, tivemos o Juninho Capixaba, tivemos o Matheus Fernandes, tivemos o próprio Hurtado, como você comentou, que está voltando logo agora a voltar. Enfim, tivemos 5 jogadores aí, né, importantes, e o próprio Sacha, que veio de lesão, e depois agora teve um problema de doença, de gripe, e não estava muito bem para jogar, acabou indo no segundo tempo assim, né? São lesões importantes, são ausências importantes, e mesmo assim a equipe respondeu bem, então acho que a gente tem um elenco, né? Agora, o Campeonato Brasileiro, e isso é fato, né? A gente tem como iludir ninguém, está muito competitivo, tem equipes gastando muito, a gente não tem um fair play financeiro aqui no Brasil, e a gente trabalha na Red Bull Bragantino, que a gente trabalha com orçamento fixo, que a gente não tem flexibilidade. Então, algumas coisas são já pré-determinadas, e você vê equipes que estão gastando dinheiro muito acima do que a gente podia imaginar aqui no Brasil. Eu não sei onde que isso vai parar. Ô Sergi, eu concordo quando você fala do poderio financeiro, isso é a realidade, o torcedor, a gente fala muito disso. Hoje o Botafogo foi eliminado da Copa, o Palmeiras foi eliminado, né? Independente dos adversários, caíram na mesma fase que o Red Bull também. A questão é, na sequência aqui do ano, você falou que o ano passado foi acima do esperado. Eu acho que não, porque foi dito que lutaria por Libertadores desde o início com o Escuro, depois o próprio Caixinha. Nesse momento, por esse todo perfil, por todas as dificuldades e tudo mais, é fazer pontuação para não correr risco de rebaixamento e ponto, o que vier. É lucro, vamos dizer assim, ou você acha que não? Pode ser ainda diferente, esquecendo o Copa. Que a Copa vem aí, a Sul-Americana com o Corinthians é igual para igual, independente de onde jogar. Mas para o torcedor saber, porque talvez no início eu não tenha até entendido. Eu acho que o trabalho realmente é muito positivo. Para o que a gente viveu no passado aqui, né, é muito positivo. Só que já tivemos, né, também outras situações, e às vezes a expectativa é a Red Bull pode gastar a qualquer momento e quanto quiser. E a gente sabe que não é assim. Se você fizer isso, talvez você tenha os dias contados na empresa. Mas agora, né? Então, não tem nenhum cheque. Aí que tá. Mas e agora? Como que fica, né? Para o torcedor, fica, vamos lutar, meio o que vier, mas é focar realmente, que tem torcedor preocupado que vai lutar para não cair. Eu não vejo dessa forma. Mas é importante ouvir do dirigente do dia a dia para você passar isso ao torcedor. Não, foi a tua colocação interessante, né? Porque quando a gente vê a marca da Red Bull, muitas vezes quem olha de fora acha, pô, isso aqui é uma máquina de dinheiro, isso aqui vai despejar dinheiro, e não é assim.
Né? Claro que em algum momento o projeto, no início, teve que investir mais para, enfim, montar, né, a estrutura, o time, ter os ativos, são os jogadores e tal. E depois disso você tem um planejamento financeiro, você tem todo enfim, as diretrizes que a gente não tem como sair disso, né? Não é o que muitos fora imaginam, né? A nossa folha, por exemplo, hoje a gente não comenta de valores nada, mas se eu te perguntar aqui, a nossa folha, a gente está mais ou menos ali no último terço da folha do Campeonato Brasileiro. Pagam 5 jogadores do Palmeiras? Ah, não, a gente não consegue. Não chega assim, a nossa folha é uma folha modesta, isso eu te afirmo com toda certeza, eu sei os valores de todas as equipes que estão praticando, a nossa folha é uma folha modesta. Claro que a gente também trabalha com jovens, a gente investe comprando alguns jovens também. Também temos aqui, né, essa questão que existem as vendas também, né, que é um outro lado específico aqui do projeto. São as questões do projeto. Agora, por exemplo, falando de colocação no Campeonato Brasileiro, eu vou ser bem honesto com você. Se você tirar umas 4 equipes aí do Campeonato Brasileiro, todos têm que entrar para fazer primeira pontuação, garantir uma pontuação para não cair e depois ir brigando por coisas maiores. Todos. Se você olhar nos últimos 15 anos aqui, você vai ver que deve ter tido 2 equipes que não caíram para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. É o campeonato mais equilibrado do mundo, isso não significa que tem maior qualidade técnica, né? Mas é o mais equilibrado do mundo, com equipes muito tradicionais, muito grandes, né? É um campeonato diferente e é um campeonato que, se for... Eu me recordo de 2 equipes que não caíram nos últimos 10, 15 anos. E algumas muito grandes caíram 2 vezes. Então, com essa estatística aqui, eu acho que todas as equipes têm que entrar para primeiro somar os pontos e depois, a partir dali, ir brigando por colocações melhores, né? Quando a gente fala, por exemplo, aqui internamente, eu vou te falar a verdade, a gente sempre vai falar de coisa grande. Até porque quem é do esporte, quem briga por se superar, por ter conquista, você não vai ficar trabalhando todo dia eu vou trabalhar para me manter no campeonato. Não, isso aí não combina comigo e não combina com a Red Bull e não combina com ninguém que está aqui dentro.